Queridos, Irmãos, pregação Jesus do pastor já Júnior havia Trovão. Assistei comigo. ressuscitado. Era, de fato, a esperança da igreja, embora seus apóstolos não estavam, de fato, crendo. Até ele aparecer, os apóstolos ainda estavam com uma dúvida no coração. Será que ele ressuscitou? Será que, de fato, realmente ele vive? Cadê ele? A incerteza era tão grande que os próprios discípulos, aqueles dois que estavam indo a caminho de Emaús, Jesus não permitindo revelar-se a eles quem ele era, Jesus disse: do que razoais entre vós? Ele disse: não sabe da nova? Estão dizendo que Jesus ressuscitou, mas até agora não o víamos. Não conseguimos ver ele, então vamos embora. Todo mundo fala, alguns que já viu diz que ele ressuscitou, mas nós não víamos. Era tão preocupante o que estava acontecendo, que quando Maria Madalena viu Jesus no jardim do Getsêmani, quando ele tinha ressuscitado, a Bíblia diz que ele disse: não me toques agora. Vai e avisa a Pedro e aos demais que me aguardem na Galileia, porque eu vou lá. Era tão sério o que estava acontecendo, que quando Maria Madalena contou que tinha visto Jesus ressurreto, os discípulos não creram. Jesus olhou para eles quando chegou naquela casa e disse: vocês são incrédulos, porque eu mandei Maria adiante de mim falar a vós acerca da minha ressurreição e vocês não creram. Ou seja, a fé estava no outro nível. A fé está no nível que pouca gente consegue alcançar a dimensão desta fé. Porque era fácil crer no que Jesus fazia e crer nele. Porque tudo estava patente diante dos olhos. Imagine os 12 vendo Jesus ressuscitar mortos na sua frente. Imagine os 12 vendo Jesus limpar os leprosos na sua frente. Imagine os 12 vendo Jesus levantando os paralíticos, curando todos os enfermos, libertando os oprimidos, os cativos, os endemoniados, diante dos olhos deles. Era fácil crer em Jesus, era fácil aplaudir Jesus, era fácil ovacionar Jesus, porque tudo era feito diante dos olhos. Os discípulos estavam acostumados com aquilo, e quando a notícia só chegou apenas diante do ouvido e não veio nos olhos, eles disseram: até ouvimos que ele ressuscitou, mas não vimos ele até agora. A fé passou por uma outra dimensão, até que Jesus ressuscita. E você vai ver que quando ele chega no meio dos discípulos, só tem 3 dias de diferença, porque viram ele totalmente dilacerado 3 dias atrás na cruz do Calvário. E agora vê ele num corpo glorificado. Quando vê ele, Tomé se assusta. Ele está tão diferente, ele está tão mudado, sua aparência é tão gloriosa que Tomé diz: eu não acredito que é o mesmo. É nesse exato momento, olha que coisa extraordinária. Talvez se não tivesse aquela marca na mão de Jesus, eles não creriam. Jesus então mostra as mãos furadas. Olha para cá, escute isso aqui para você nunca mais esquecer. Tudo que tem na terra foi feito pelo céu, mas só tem uma coisa que foi feita na terra e está no céu. A única coisa que foi feita na terra e está no céu foi aquele furo. Esse furo ainda está com Jesus, porque após ele ressuscitar, ele mostra as mãos furadas para Tomé. Ele disse: toca, sou eu mesmo, Tomé. E ele disse: Tomé, um espírito não come e nem bebe. Me dá um peixe assado e me dá de beber que eu vou comer e vou beber. Jesus comeu após ressuscitar. O corpo era o mesmo, só que num corpo glorioso agora. Os 12 agora ganham força, porque eu vou falar e dar glória se tu pegar. Porque eles tinham uma missão. A missão era eles avançarem, era serem revestidos de poder
e avançar pelo mundo afora e anunciar o evangelho da salvação. Agora olha para cá. Como eles iriam avançar se eles não tinham certeza que Jesus havia ressuscitado? Será que de fato a morte matou meu mestre? Será que meu mestre está detido naquele sepulcro? Será que de lá ele não vai sair? Mas foi ele mesmo que disse: eu vou, mas ao terceiro dia eu vou retornar. Ao terceiro dia eu estarei de volta. E aquele que fez a promessa estava diante deles. Eu estou vivo, só que agora eu vivo para todo sempre. Não, você não pegou, por isso não deu glória. Eu estou vivo, mas agora eu vivo para todo sempre. Quando Jesus disse essa expressão em Apocalipse 1:18, quando ele disse isso naquela revelação para João, ele está dizendo: eu vivo para todo sempre. Ele está dizendo: tudo que eu passei, ninguém me faz passar mais, ninguém me toca mais, ninguém me fura mais, ninguém rasga minha roupa mais, ninguém me toca mais, ninguém vai me humilhar mais. Eu venci o processo, eu passei pelo processo. E sabe qual era o processo de Cristo? A obediência. Dá uma olhada para o teu irmão, diga: obedecer também é um processo. Porque o diabo não derrotou Adão fornicando e nem adulterando. O diabo derrotou Adão e Eva quando desobedeceram. Você não pegou? Se o diabo derrotou Adão obedecendo, Jesus derrotou o diabo obedecendo a Deus. Eita glória! Quem obedece sofre, quem obedece sangra, quem obedece chora, quem obedece passa no processo, mas quem obedece vence, quem obedece alcança, quem obedece chega. Oh glória! Oh glória! Olha para cá, Jesus está diante deles. Daqui a pouco Jesus se apresenta para eles e disse: fiquem em Jerusalém e só saiam daqui depois que vocês forem revestidos de poder. Porque eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu enviarei um outro Consolador. Olha para cá, Jesus some, é levantado aos céus diante dos olhos dos seus discípulos. Olha para o trovão. Como é que Deus é terrível. Os discípulos não veem Jesus ressuscitar, mas veem Jesus subir. Eles veem Jesus ressurreto, mas eles não veem Jesus ressuscitar. Olha para mim, e até porque o único que de fato ressuscitou, porque ele é a primícia dos que dormem. Lázaro ressurgiu dos mortos, mas o único que ressuscitou de verdade é Jesus, que ressuscitou para nunca mais morrer. Olha para mim, os discípulos veem Jesus subindo. Daqui a pouco as nuvens o ocultam e os anjos aparecem e dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia também descerá. Olha para mim, você nunca parou para prestar atenção nessa palavra do anjo? Esse mesmo Jesus que subiu, por que Jesus desceu? Jesus desceu para ir ao Calvário, abrir a porta da salvação e dar a oportunidade ao pecador de se religar com Deus. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agora olha para cá. Se ele disse, se da primeira vez ele veio para trazer salvação, então qual é o intuito pela qual ele vai voltar pela segunda vez? Se da primeira ele veio para salvar, e qual é o intuito da segunda volta? Se na primeira ele veio salvar, na segunda ele vem buscar o salvo. Vou falar baixinho da glória só se tu pegar. Deus não te salvou para viver aqui. Aleluia. Deus te salvou para a gente ir para casa.
Ele disse: eu vou voltar. E sabe o que os discípulos fazem? Tem 120 pessoas. Só que tem 12 que está puxando o exército, a fileira. E os 12 acreditam. Fiquem em Jerusalém, só saiam daqui depois que vocês receberem poder do alto. Receberem poder da onde? Porque o que movimenta a igreja não é a terra. O que movimenta a igreja não vem da terra, vem do alto. A igreja não expulsa demônio com o que vem da terra, é o que vem do alto. Os paralíticos não levantam da cadeira de roda, não é pelo que vem da terra, é pelo que vem do alto. O poder que a igreja precisa não vem do governo, vem do alto. Eita glória! Fique lá até que dou altos. Eu vou falar e dar glória só se tu pegar. Ficar em Jerusalém é obedecer uma ordem pedrada. Fique, porque só vai receber poder quem fique. E ficar é obedecer. Não vai receber quem sai, vai receber quem fica. A promessa não é com quem vai embora, a promessa é com quem fica. Fique em Jerusalém até que do alto seja o revestido. Olha para mim. Até que do alto, repita comigo, até. Repita comigo, esse até é intervalo entre a promessa e o cumprimento. Dá um toque no teu irmão, fala: segura, tu está no intervalo. Se a promessa não cumpriu ainda, é porque você está no intervalo de Deus. Eita glória! Não cumpriu, mas eu estou aguardando ela. Agora dá glória só se tu pegar. Eu vou te dar um segredo aqui. Sabe para onde eles foram? Eles foram clamar pela promessa que Cristo prometeu. Você já viu Josafá orando em 2 de Crônicas 20? Quando os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir vieram contra ele, ele convoca o povo para o jejum. Todo mundo, até os animais e os bebês. Ninguém come, ninguém bebe. Vamos para a porta do templo, porque o Senhor prometeu que quando nós se puséssemos de joelho a orar na porta do templo, o Senhor nos ouviria. Sabe qual foi a oração dele? Senhor, lembra-te do que tu prometeste a nossos pais. Sabe que tipo de oração é essa? É oração baseada na promessa que Deus fez. Aprenda a orar em cima daquilo que Deus te prometeu. Trovão, por que eu tenho que orar? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria a Deus e não cumpriria. Sente, olha para cá. 12 encabeçaram mais 102, mais 108. Vem. Agora olha para o trovão. A cidade estava lotada de judeus, gentios, gregos. Cheio de gente na cidade, porque era a festa da colheita, era a festa do Pentecoste. A cidade estava cheia, Jerusalém estava cheia. Mas sabe quantos foram para o cenáculo buscar a promessa? Apenas 120. O que eles querem, trovão? Olha para mim. Eles não querem algo que vai mudar a sua vida financeira. Eles estão atrás de algo que vai mudar a vida deles e o mundo. Não, você não pegou. Nenhum daqueles homens que iam receber o que estavam buscando se tornariam mais o mesmo. Porque eu não posso pregar uma transformação pela qual eu não vivo ela. Eu não posso pregar algo que eu não sinto. Eu não posso pregar algo que eu não experimentei ainda. Primeiro se canaliza através de mim. Primeiro passa por mim. A fonte é você. A fonte é Cristo. Vem até você e você jorra para alguém. Quando eu estava fazendo meu bacharelado em teologia, há mais de 15 anos atrás, meu professor de hermenêutica e de homilética, saudoso pastor Edson, ele disse assim:
Pregador não tem que pedir, orar a Deus e falar: Deus, me dá uma mensagem para me pregar para a igreja. Ele disse: você está errado. Você tem que pedir uma mensagem para que Deus dê ela para você. A mensagem que tu vai pregar no altar tem que passar primeiro por dentro de você, para que quando você vê o povo recebendo, você saber o que eles estão sentindo, porque você sentiu a mensagem primeiro. Cento e 120 foram buscar a promessa. Agora olha para o trovão. A cidade não está cheia, sim ou não? Jesus, quando curava enfermo, não estava multidões ao redor dele? E quando ele multiplicava pães, não tinha uma multidão atrás dele, sim ou não? Mas na hora que ele prometeu poder, quem é que desejou? Só 120. Agora pega. O mundo não foi mudado com quem comeu o pão que Jesus deu. O mundo não foi mudado por paralítico que Jesus levantou. O mundo foi transformado por aqueles que estavam dentro do cenáculo buscando poder. Eita glória, eu vou falar. Porque olha para o trovão da glória só se tu pegar. Olha para mim, poder é para onde? Diga para o teu irmão: poder é infusão. Fala, é infusão, é entrando. Olha para cá, nada do que Deus me dá do lado de fora, carro, casa, bens, nada do que Deus me dá do lado de fora entra no céu. Mas tudo que Deus colocar aqui dentro me coloca lá. Oh, glória. Oh, aleluia. Olha para cá. Os discípulos vão buscar da presença de Deus. Mas não tem uma multidão lá fora, sim ou não? E tem 120 crentes dentro de um lugar de 15 por 15, em cima do Monte das Oliveiras, o cenáculo. Olha para cá. É porque aquela multidão que estava lá fora, sabe por que não se interessou? Porque a festa era mais importante do que o culto. Porque no cenáculo tinha um culto e do lado de fora tinha festa. Tem gente que ama a festa, mas detesta o culto. Me perdoa. Posso te fazer uma pergunta? Tu veio apenas para a igreja ou veio para o culto? Porque para a festa eu recebo, eu como. Só que para o culto eu dou. Culto é oferecer, não é receber. Você já ofereceu um louvor para Deus aqui hoje? Você já ofereceu para Deus o seu melhor para Ele hoje? Ei, olha para mim. Eles clamaram 10 dias. Quantos dias? Sabe quantos dias o céu ficou em silêncio? 9. Era só 120 clamando. Cadê Deus? Eu quero a promessa que Jesus prometeu. Eu quero a promessa de Joel 2:28. Eu quero a tua presença. Venha, Espírito Santo, venha sobre nós. 9 dias o céu calado, mas 9 dias a igreja abrindo a boca e clamando. Não pegou? Porque o céu vai se abrir no 10º dia. Porque não há céu fechado para quem clama. Vou falar mais uma vez, não há céu fechado para quem ora. Eita glória. Eles vão clamar e o texto vai dizer, sabe o quê? E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos o quê? Olha para o trovão. Sabe o que quer dizer essa palavra reunidos no mesmo lugar no original grego?
Eu estou num altar que a membresia, a pastora prega demais. O profeta nem se fala. Olha para mim. Mas sabe o que quer dizer todos reunidos no mesmo lugar? Todos tinham um único propósito. Olha para mim, no meio daqueles 120, não tinha assim, ó, não, estou aqui pelo meu carro, estou aqui pela minha casa própria, estou aqui pela minha fazenda, estou aqui pela minha empresa, estou aqui pelo meu negócio. Todos tinham um único propósito: estou aqui para receber a promessa do Espírito Santo. Vou falar baixinho. Todo ambiente em que se há propósito, o mundo espiritual fica mais forte sobre ele. Vou falar, a dimensão espiritual é mais fácil de ser alcançada. Eita glória, é todos no mesmo propósito. Eles buscavam a mesma coisa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Repita comigo, som. Olha para cá. Sabe o que quer dizer essa palavra som no grego? É a mesma expressão de um tornado, de um barulho que um tornado faz. O mesmo som que as águas, quando estão muito fortes se batendo, que as ondas estão muito altas. Olha para mim, a cidade não estava em festa? Olha para cá, esse som que vai descer no cenáculo não vai ser só ouvido por quem está lá dentro, vai ser ouvido por quem está lá fora. Trovão, como é que você me prova que quem está lá fora ouviu? Você observa que quando Pedro se levanta no capítulo 2:14, já tem uma multidão para ouvir. Sabe por que a multidão para ouvir Pedro? Porque quando eles ouviram os sons, falou: o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo ali dentro? Você não pegou? O som chegou e Deus atraiu a multidão, atraiu a atenção da multidão. Se tu não der glória, eu vou parar agora. Deus é tão terrível que aquela multidão que veio para a festa, aquele barulho que aconteceu no meio daqueles 120 que estava buscando, chamou a atenção de quem estava desatento lá fora. Não pegou? Ó glória! Eu falei assim: Deus, por que tu fez esse barulho? Deus disse: enquanto eu não me manifesto, eu estou em silêncio, mas quando eu chego, eu tenho que mostrar que eu estou chegando. Ó glória! Ó glória! Dá um toquezinho no teu irmão, diga assim: ambiente que Deus chega, não fica em silêncio. Fala: ambiente que Deus chega, não fica em silêncio. Ei, Deus tem uma maneira de trazer as pessoas. Eu vou naquela igreja lá para saber se esse negócio é de Deus mesmo. Quero ver se Deus usa esse homem mesmo. Deus tem a sua maneira. É os barulhos de Deus. Você não pegou? O barulho de Deus foi como um anzol para aquela multidão que estava lá fora. Aí veio os peixes. Ah, glória! Aleluia! De repente veio do céu um som, como de um vento veemente. Oh, glória! Olha para mim, dá glória só se tu pegar. Diga comigo: vento veemente. Ou seja, muito forte. Olha para cá, sabe por que vento? Vento, você sabe até quando ele chega, mas tu não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Você não pegou?
Sabe, eu vou falar, sabe por que um dos nomes do Espírito Santo é vento? Você até sabe quando ele se manifesta, você até sabe quando ele está usando alguém, mas sabe por que você não sabe quando ele vai, nem para onde ele vem e nem para onde ele vai? É Deus dizendo: quando eu chego para dominar. E sabe por que você não sabe para onde eu vou e nem para onde eu venho? Embora a gente sabe que ele vem do céu, olha para cá, porque quando ele chega para dominar e não para ser dominado. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Para com essa conversa fiada de dizer assim: não, a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. A palavra Espírito ali é com E minúsculo e não com E maiúsculo. Ninguém domina a pessoa do Espírito Santo, é ele que chega para dominar. Se Deus quiser tomar você aqui, não tem ninguém que domine ele, não tem ninguém que para ele, não tem ninguém que possa fazer nada. Se ele quiser usar você aqui, ele vai usar. Se ele quiser tomar você aqui, ele vai te tomar. Ninguém domina o que Deus quer fazer. Um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa aonde eles estavam reunidos e assentados. Ei, encheu toda. Sabe por quê? Quando todos estão no mesmo propósito, todos recebem da mesma porção. Me perdoa e eu vou ter que falar. Aí tá descendo o poder no culto e os crentes ficam assim, ó. Não sei o que esses crentes toda hora ficam pulando. Não sei o que esses crentes toda hora ficam gritando. A questão é que você vem num propósito e eles vieram em outro. E foram vistas línguas repartidas como o quê? E foram vistas línguas repartidas como o quê? Não é língua de flores, é língua de fogo. Eita glória! Crente cheio do Espírito Santo não fala em língua fofoqueira e felina. Crente cheio do Espírito Santo fala em língua de fogo. Eita, eu vou falar, me perdoe, eu vou falar. Não tem espaço para fofoca na boca de crente cheio. Não tem espaço para calúnia na boca de crente cheio. Crente cheio fala o idioma do céu. Crente vazio fala o idioma do inferno. Varão, eu vou voar aqui hoje. Eu estou sentindo a presença do grande. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré, rapaz? Oh, glória! Oh, glória! Versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora escute isso aqui. Trovão, que língua é essa? Essa língua no grego, como eu disse, o apóstolo é um mestre, a pastora também. Mas só para reforçar,
Trovão, que grego, que grego, que grego? O grego é o original aonde a Bíblia foi escrita, na língua grega. E nós temos, por bondade de Deus, a tradução completa do Novo e do Antigo Testamento para o português. E eu vou dizer uma coisa da glória, porque não é todos os países que têm o Antigo e o Novo Testamento traduzido para a sua língua. E o Brasil tem essa dádiva. Tem gente que é muito mal o Novo Testamento traduzido. Agora olha para mim. Trovão, que línguas é essa? Essa expressão línguas, e todos começaram a falar em outras línguas, é grossolalia. Não é as línguas estranhas. Porque se você observar o texto, quando Pedro começou a pregar, eles vão dizer assim: e todos que viam ficavam maravilhados, porque ouvia cada um falar no seu próprio idioma. Sabe o que Deus vai fazer? Olha para mim. Romanos 14, verso 4, se eu não estou enganado, 14:4 diz assim: aquele que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo e fala a Deus. Agora olha para mim. Sabe por que não é línguas estranhas aqui no texto? Porque Pedro não está falando a Deus, Pedro está falando aos homens. Você não pegou. Olha isso aqui. Tinha gente com diversos dialetos e idioma. Sabe o que Deus vai dar a eles? Deus vai entregar nesse batismo a variedade de línguas, que é onde você consegue falar também em línguas humanas que você nunca falou. Não, você não pegou. Olha para mim. Quem é o dono de todo o idioma? Sabe quem deu os idiomas? Lá na Torre de Babel, quando Deus confundiu os homens e colocou línguas diferentes na boca deles. Todo mundo se confundia, porque ninguém conhecia o novo idioma. Quem deu todos os idiomas que hoje existem foi Deus. Olha para cá. Se Deus fazer comigo e fazer com você, se Deus quiser dar para mim e para você o que deu em Atos 2 para os discípulos, Deus coloca você falando em inglês fluentemente, sem sequer ter um sotaque. Não, eu vou falar. Alguém vai ouvir você falando em inglês e não vai acreditar que você é brasileiro, porque o seu inglês vai ser tão polido que nem sotaque vai ter de brasileiro. Se Deus quiser que você fale em japonês, você vai falar com toda a gramática do japonês, com toda a gramática do inglês. Deus vai fazer você falar em alemão sem nunca ter entrado numa escola. É só um propósito ser estabelecido. Se você não sabe, esse é um dom que eu busco. Porque eu já falei para Deus, me dá graça que eu quero pregar naquela Times Square. Eu vou anunciar Jesus ali um dia. Olha para mim. Essas línguas aqui, Deus encheu eles para falar aos homens. Quando Deus te dá línguas estranhas, não é para tu falar aos homens, é para tu falar com Ele. Aqui, ó. Perdoe. 1 Coríntios capítulo 14, não Romanos. Olha para cá.
capítulo 14, verso 4. O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Não pegou? O que só Deus entende edifica a mim. E o que todos entendem edifica a igreja. Eita glória! Olha pro trovão para ver se tu pega. Olha para cá e outra, e se Deus te batizar com o Espírito Santo aqui hoje, olha para cá, pode falar em inglês, o diabo vai entender. Se tu dobrar o joelho e começar a orar em inglês, ele vai entender. Se começar a orar em italiano, ele vai entender. Se começar a orar em alemão, ele também vai entender. Se começar a orar em português, ele também vai entender. Mas a hora que tu dobrar o joelho e mandar eu quero ver Satanás entender você orar no idioma do céu. Olha pro trovão. Lembra do som do capítulo de número 2, versículo 1? Olha o que diz o verso 6 de Atos 2. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O som atraiu a multidão, parou a festa lá fora e trouxe eles para o cenáculo. Eu vou falar, hein? Uma igreja que busca Deus não muda só o ambiente que ela se encontra, muda o ambiente externo também. Olha para mim. Eu acredito em avivamentos locais, acredito em avivamentos nacionais e mundiais. Mas falar que uma determinada local está sofrendo um avivamento, mas o ambiente externo não muda, não é avivamento. Quando um local está sofrendo um avivamento verdadeiro. Lembra daquele avivamento que teve agora nos Estados Unidos, na faculdade, que eu esqueci o nome, daquela universidade? Só precisou de um jovem, ir até o altar e confessar seu pecado. Quando veio o primeiro, veio o segundo. Eu falei, por que Deus teve aquele avivamento todo? Deus falou comigo, não existe avivamento sem arrependimento. Olha para mim. Tinha algum pregador famoso naquela universidade? Billy Graham estava lá, Benny Hinn estava lá, T.D. Jakes estava lá. Não tinha ninguém lá famoso. Mas por que gente de várias partes do mundo estava indo na universidade saber o que estava acontecendo? Porque quando Deus está agindo, quem está de fora quer entrar. Aqui é o quartel-general, local de preparo. Eu vou falar, hein? Se tu não der glória, eu vou soltar esse microfone agora. Quando eles receberam o poder de Deus, que o som estrondou dentro do cenáculo, ouviu lá fora. Olha o que o texto diz no verso 6. E a multidão parou para ouvir. E estavam atônitos. Estavam o quê? E eles se maravilhavam, dizendo uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Eles foram para a porta do cenáculo. Olha para cá. Porque tinha uma multidão esperando os discípulos lá fora? Porque Deus não prepara povo para homens vazios. Deus prepara povo para homens cheios. O mundo não quer ouvir homens vazios. O mundo quer ouvir homens cheios da presença do Espírito Santo. Vou falar baixinho, hein?
Você está querendo ir pela via mais fácil? Quem disse que ser famoso é sinônimo de aprovação e de... Não confunda sucesso com fama. Você pode observar que muita gente é famosa, mas não tem sucesso. Sucesso, olha para cá. Sucesso é igual Moisés, é igual Noé. Pregou para uma geração inteira. Quem se converteu? Ninguém. Mas aonde está o sucesso, trovão? Porque para nós hoje, ouvir Noé pregar e a igreja dele está vazia, é falar que ele é um rebeliado, é falar que ele não tem Deus, não tem mensagem. Mas sabe qual foi o maior sucesso? Foi quando Deus disse, pregue e constrói. E sabe qual foi o sucesso? Quando Deus disse, acabou a pregação, entra para a arca. Sucesso é você obedecer fielmente o que Deus entregou na sua mão. Sucesso é obedecer a Deus, é honrar a Deus em todos os aspectos. Olha para cá, uma multidão está do lado de fora, recebendo. Daqui a pouco, Pedro se levanta no meio daquela multidão e diz assim: por que vocês estão atônitos? Por que vocês estão preocupados? Vocês estão achando que isso aqui é mosto? Sabe o que quer dizer a palavra mosto? Vinho. Vocês estão achando que a gente está embriagado? Isso aqui não é bebida, isso aqui é promessa. Não, vou repetir mais uma vez. Isso aqui não é bebida, isso aqui é promessa. Que promessa é essa? É a promessa de Joel 2:28. Que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Agora pegue isso aqui. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Pegue isso aqui, pegue isso aqui. Versículo 11. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Verso 12. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: o que é isto dizer? Versículo de número 13. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Quantos aqui querem ser cheios de Deus? Aprenda, toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, primeira, serão usadas por Deus. Repita, usadas por Deus. É impossível alguém ser cheio do Espírito Santo e ser inutilizável. Todas as pessoas cheias do Espírito Santo, Deus vai usá-las. Vou repetir mais uma vez. Todas as pessoas cheias do Espírito Santo, Deus vai usá-las. Quer ver uma coisa? Sabe qual é o problema de muito crente? É que ele acha que Deus só vai usar o trovão, o profeta Roberto, a pastora Viviane, porque acha que poder de Deus é só para quem é do altar. Eu vou falar. Poder de Deus não é para quem é do altar. Poder de Deus é para quem busca no altar. Agora olha para mim. Tem gente que está começando mal. Pastor, tem algum problema se arrumar? Ande o mais bonito possível que você puder. Ande cheiroso. Ande com a melhor roupa. Agora olha para mim. Que não seja o seu estereótipo melhor do que o seu introspectivo. Porque tem gente que chega na igreja todo pá, mas a hora que abre a boca, pá. Lembra de João Batista? Não podia cortar o cabelo, era nazireu. Não raspava a barba e nem tomava bebida e vivia no deserto. Imagine a pele de quem vive debaixo do sol. É grossa. Imagina um cara cabeludo e barbudo com a pele grossa e vestido de pele de camelo. Parecia o Uga-Uga da caverna, filho. O historiador disse que quando os nômades passavam pelo deserto e via João, a primeira imagem que as pessoas tinham dele era de um louco.
Um cara cabeludo, vestido de pele de camelo, um cinto de couro na cintura, comendo gafanhoto e mel silvestre, com uma barba enorme, cabelo enorme, uma pele grossa. A primeira impressão era de medo, mas quando o homem abria a boca, aí alguém tinha que bater no ombro do outro e falar: a aparência é de maluco, mas a essência é de profeta. A essência é de profeta. O apóstolo tem a aparência dele, mas a hora que o demônio caiu ali, se não tivesse essência, passava vergonha. Porque o diabo não respeita a aparência, ele respeita a essência. Eita glória! Fala pro teu irmão assim: anda bonito por fora, mas anda lindo pelo lado de dentro. Eu vou falar aí. Só vai dar glória se quiser, porque por fora quem te vê é os homens, por dentro quem te acompanha é o grandão da Galileia. Cadê você que vai dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a cabeça tá nervosa? It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Toda pessoa que é cheia do Espírito Santo será usada por quem? Segunda, toda pessoa que é cheia do Espírito Santo será ouvida por pessoas. Ninguém tem ânimo para ouvir gente vazia, mas todo mundo se alegra para ouvir gente cheia. Quer ver uma coisa? Deus colocou na nossa boca, na nossa língua, o paladar, sim ou não? Tu come em qualquer lugar?
E quando você acha um restaurante que a comida é boa, ele fica a 30 quilômetros da tua casa, mas tem um do teu lado que dá 1 quilômetro. Tu vai aonde? Tu vai aonde a comida é boa. Eu não penso em ser pastor de igreja, mas se um dia eu for, eu já falei, tu acha que eu vou proibir meus membros, minhas ovelhas, de visitar qualquer igreja? Eu vou falar, vai em qualquer uma. Só que eu vou falar para elas, pode visitar qualquer igreja, Universal, Deus é Amor, Batista, Metodista, o que for. Mas eu vou falar para elas, a única coisa que eu não aceito é vocês comerem menos do que comem na casa de vocês. Porque o que segura a ovelha não é cerca alta, é pasto verde, é comida boa, é comida saudável. Varão, vou voar aqui, eu tô sentindo Deus. Aleluia, aleluia. Oh, todas as pessoas que são cheias do Espírito Santo serão ouvidas. Olha para mim. O que João tinha? Nada de interessante pelo lado de fora. Só que os nômades faziam propaganda. Rapaz, achei um homem no deserto que quando ele começou a falar, ele falou minha vida todinha. E virou pelo avesso e eu me converti. Quem é? É um profeta que está no deserto chamado João. Olha para mim. Moço, tem gente que alugava caravana para ir ver o profeta. Para ver na cidade ou no deserto. Eu vou falar uma coisa para você. Quando você está cheio de Deus e Deus está contigo, aqui eu já vou falar para o lado ministerial agora. Pode colocar você dentro do mato na congregação. Se tiver cheio do Espírito Santo, um vai falando para o outro. O primeiro culto dá 3 pessoas, o segundo dá 7, o quarto já dá 15, o sexto já dá 30, porque um vai falando para o outro. A igreja é pequena, mas o homem é cheio. A igreja é pequena, mas a varoa é cheia. Oh glória! Agora eu já quero levar para o outro lado aqui. Tem uma palavra para dar para alguém aqui. Sabe o que talvez está limitando Deus usar você? É que talvez está dentro da sua mente que Deus só vai te usar aqui. Quando na verdade Deus pode te usar atrás daquele balcão, atrás daquele escritório. Deus pode te usar como advogado, como Uber, como marceneiro, como pedreiro, como empresário, como cabeleireira, como barbeiro. Trovão, como é que Deus pode me usar? Imagina uma manicure cheia do Espírito Santo. Ela pegando o pé da cliente dela e dizendo assim, ó, hoje eu estou tocando nos teus pés, mas se Jesus te salvar, ele vai calçar seus pés na preparação do Evangelho da Paz. Oh glória! Oh glória! Imagina o barbeiro, hoje eu estou cortando o teu cabelo, mas se o meu grandão da Galileia salvar você, ele vai colocar o capacete da salvação na sua cabeça. Oh glória! Deus vai te usar naquele Uber. Imagina você dirigindo cheio do Espírito Santo. Entra aí, meu amigo, entra aí. Que Deus abençoe teu dia, vai lá. Entra aí, vai pra onde? Vamos pra onde? Eita, quando ele começar, quando chegar pertinho da saída dele pro destino dele, você vai dizer, posso fazer uma oração para Deus abençoar teu dia? Eu quero ver quem resiste à oração de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo.
uma olhadinha pro teu irmão e diga assim: se prepara. Deus vai começar a te usar fora desse ambiente aqui. Eita glória! Oh glória! Agora posso te dar um segredo? Eu não conheço homens que Deus usou de maneira esplêndida sem vida de oração. O pregador inglês, John Wesley, fui na casa dele na Inglaterra, acordava 5 da manhã e orava até às 9. Isso durante 12 anos. David Pong Chu, livro O Poder da Oração, a maior igreja pentecostal do mundo, 300 mil membros ativos na igreja, fora o rotativo. Ele disse, eu li esse livro há 10 anos atrás, ele disse: há 17 anos ininterruptos eu acordo 5 horas da manhã e termino minha primeira oração meio-dia. Você sabe por que João Batista não abriu o mar vermelho igual Moisés, não fez chover fogo do céu igual Elias, e nem recebeu porção dobrada como Eliseu? Mas por que o profeta que não levantou um paralítico? Jesus disse assim: os de nascido de mulher, não existe ninguém na terra maior do que João Batista. Porque João Batista, desde que nasce, se separa pelos seus pais, é separado para Deus, e ao crescer passa 30 anos recluso, só para Deus e mais ninguém. Nunca beijou uma mulher na boca, nunca teve uma relação sexual, nunca carregou um filho no colo para dizer meu filho, e ouvir da boca da criança meu pai. Sabe quantos anos ele passou com Deus? 30 anos. Sabe quantos meses ele teve de ministério? 6 meses. Depois de 6 meses perdeu a cabeça. O maior homem que a terra já viu depois de Jesus passou 30 anos com Deus e 6 meses com os homens. Quer ser usado como poucos homens foi? Passe mais tempo com Deus e menos tempo com eles. Aquele quarto te dá autonomia. Eu vou profetizar aqui, Satanás vai ter que correr, irmãos. Olha para mim, a partir de hoje, tua mãe não vai ficar preocupada dizendo assim: será que minha filha voltou a ficar depressiva de novo? Quando ela bater naquela porta falando: meu Deus, já tem mais de um dia que minha filha não sai daí. E ela vai bater na porta: filha, 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 o que está acontecendo? Fala com a mãe, fala com a mãe. Quando ela meter o pé na porta e abrir aquela porta achando que você está depressiva, você está de joelho dobrado, falando em línguas estranhas, e a glória de Deus tomando aquele ambiente que você está. Oh glória! O Espírito Santo vai honrar você. Olha para mim! Pedro disse: isso aqui não é bebida, isso aqui é promessa. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo ainda? Versículo 13: e outros, zombando, dizia: estão cheios de mostos. Todas as pessoas cheias do Espírito Santo, primeira, serão usadas por Deus. Segunda, serão ouvidas pelas pessoas. Terceiro, serão zombadas. Está preparado para ter o revés? Todos os homens cheios do Espírito Santo também terão zombaria com seu nome. Está preparado para esse revés? Ser chamado de louco, ser chamado de menino, ser chamado de falso? Porque olha para cá,
o que estava acontecendo dentro do cenáculo era diferente do que estava acontecendo lá fora. Porque o que estavam lá fora alimentava a carne, o que estava dentro alimentava o espírito. E eles estavam como, olha para cá, se estão como embriagados, ó, falando em línguas e ó. Parecia que estava embriagado, mas não era de vinho, era do espírito. Olha para mim, e quem não está no mesmo propósito não compreende a presença que está pairando sobre aquele ambiente. Olha para mim. Você acha que você vai entregar uma profecia e vai ficar por isso mesmo? Você acha que Deus vai te usar no altar e levantar a vida de pessoas que estavam caídas? Porque todo mundo ama o que Deus faz conosco no culto. Todo mundo ama ver Deus usar o profeta, ver Deus usar a pastora, os pastores. Mas e o oculto que ninguém sabe? E o revés que ninguém sabe? Ou você acha que só pastor tem palavra de vida e ele também não precisa? Só pastor tem uma palavra de consolo e ele também não precisa ser consolado? Só pastor ora por mim e você acha que pelo pastor a gente também não tem que orar? Você sabe por que quando eu termino minha pregação eu peço para que você ore por mim? Porque todo mundo quer o status, mas ninguém quer o processo. Andar de avião para um lado e para o outro é bonito. Mas se você ver Satanás 2h43 da manhã visitar teu quarto, você quer ele tirar o lençol das suas costas? Igual ele fez comigo na África, puxou minha calça e eu estava 16 dias no propósito. Receber visitas espirituais. Uma hora ou outra ver o mundo espiritual de olho aberto. Se você não tiver preparado, sua mente turba. Obras de feitiçaria. Corpo dolorido. Chegar no altar cheio e sair daquele altar com a vida sugada, que parece que você está morto. O ambiente está tão pesado, mas a igreja, trovão, mas nem todo ambiente está consagrado. Está preparado? Está preparado para entregar uma profecia e alguém falar na sua cara, ou o burburinho rolar depois? Aquilo ali foi da carne, aquilo ali foi o diabo que usou ela. Está preparado espiritualmente para o revés? Eu vou falar. Sabe quem era o homem que era um leão? O leão dos profetas, Elias. O leão dos profetas. Estava preparado espiritualmente para encarar 850 profetas sozinho com Deus. Olha para cá, espiritualmente um monstro. Um gigante. Mas psicologicamente fraco. Assim diz minha rainha Jezabel: amanhã a esta hora arrancarei a tua cabeça, como tu fez com os meus profetas. Para onde ele foi? Debaixo do zimbro. Pediu o quê? A morte. O homem que encarou 850 homens no Monte Carmelo não estava preparado para ouvir uma palavra de revés. Se prepara primeiro, moça. Se prepara para o contra. Porque dar glória com tudo que há a favor é fácil. Se prepara com aquilo que vai vir contra você. Você acha que se eu ficasse olhando todo o comentário na internet, eu já tinha surtado? É paginazinha pra lá, é conversinha pra cá, é hater pra lá, é hater pra cá. Mas enquanto eles falam, eu tô... glória. Vou falar. Dá só um toquezinho de leve e fala assim: tem uma distância
para entre quem faz e entre quem fala. Oh glória, você está fazendo. Não olha para trás, porque se você olhar para todo cachorro que late, você não avança. Olha para frente, olha para frente, olha para frente, olha para frente. Ei, e eu já vou terminar. Tá preparado? Tá preparado pro pós, pro contra? Eu vou falar. Ó, aprenda a ser crente, hein? Porque nesse culto aqui que eu tô pregando dos 120, tava todo mundo no mesmo propósito, sim ou não? Mas você vai ter que aprender que no ambiente que você